Importante. Amém. Eu não estava, eu gostei. Você gostou, irmã? Bom dia, bom dia. Gente, vamos orar. Bora continuar. Vamos orar. Vou pedir a Valdeli para que Deus dê aí a direção do tempo. Senhor Deus, grande Pai, tuas mãos nessa classe, Amém. todos os amigos da família, aqui para mencionar a sua palavra, e santificar com a comunidade Deus nos ainda com confessar a palavra, Amém. Amém. Amém, irmão. Bom, o tema central, hoje nós estamos encerrando um ciclo de estudos, 13, cada ciclo são 13 lições, né? Então hoje é o 13º estudo desse ciclo que nós estudamos, cujo tema geral era razões da nossa fé. O que é razões da nossa fé? Por que você crê dessa forma? No que você crê? Fundamentado em que você diz que crê dessa forma? Então nós estudamos vários temas, né? Vários temas acerca de razões da nossa fé. Foram todos? Não. Alguns temas, né? E hoje o tema é a morte. E o que vai acontecer com justos e ímpios após a morte? Quais os efeitos da morte? Qual a origem da morte? Qual a extensão da morte? Por aí vai. Vamos estudar tudo hoje sobre morte? Não. Teria mais coisas para estudar, principalmente dentro da Bíblia, né? Mas vamos nos deter aos limites que a lição estabeleceu. Ou então a gente fica aqui até as 8. Se vocês quiserem, a gente fica aí e continua. Mas hoje o tema é morte. E aí eu queria começar com uma pergunta. O que é a morte? Para cada um de nós. O que é a morte? Caminho é descanso. Eu tenho certeza que é a viagem que eu vou fazer para terminar. Distância, viagem, A separação do corpo físico. separação. Depende do foco, como eu falei. Isso. A morte física e a morte espiritual. Por isso que temos que estudar, dentro da visão da Bíblia, o que é a morte. Porque se você sai da Bíblia, aqui no mundo você vai ter diversas visões sobre morte. Se eu quisesse botar, eu vou ter aqui algumas. Se eu quisesse botar aqui 50 visões diferentes, teria para colocar. Cada um pensa de uma forma diferente, vê de uma forma diferente e se firma nessa crença de uma forma diferente. Então, aonde está o fundamento da tua fé? Seja no que for. Nós estudamos a palavra. Aqui está um dos fundamentos da nossa fé. Mas por que você crê nesse livro aí? Quem foi que escreveu? Você viu? Não. Mora onde? Não sei. Quem testemunhou? Quantos escreveram? Qual era a profissão de cada um? Por que você disse que isso aí é a palavra de Deus? Temos que entender. Ah não, a Bíblia é minha... Aí você pega um e diz aí, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí coloca um bocado de perguntas que por você não ter as respostas mínimas, não precisa você ser um grande entendedor. Não precisa ser doutor, teólogo, não precisa não. É ter certeza do que cremos. Minha firmeza é essa, não está bem. Né? Uma vez eu estava com um irmão, já há alguns anos, nós saímos para evangelizar, paramos ali na praça da prefeitura, e aí sentamos lá, pregamos o evangelho para um, pregamos o evangelho para outro, paramos.
apareceu o conhecido dele. E ele não lembrava qual era a situação espiritual dele. E aí a pessoa conversava, vai para cá, vai para lá. E aí, do jeito que estava, aquela pessoa parecia que era um cristão. Concordando com tudo. Eu já fiz o teste, eu gosto de fazer os testes de vez em quando. Aí comecei a falar de Jesus. O que Jesus era para mim? Estamos compartilhando, né? Olha, Jesus para mim é isso. Nada, Jesus para mim é isso aí. Quando eu enfatizei que eu entrei em certos pontos de Jesus a ele, epa! Não, Jesus não é isso aí que você está dizendo. Jesus não é isso que você está dizendo. Ou você vive assim, assim, eu sou salvo pela fé de Jesus. Não, mas você tem que fazer mais isso e isso. Não. Então aqui a gente tem um ponto de separação. Eu creio que Jesus é suficiente para eu ser salvo. Você não crê. Você acha que tem que fazer alguma coisa. Então, hoje nós vamos entender o que é a morte. E a gente vai ver aqui, pelo menos em linhas gerais, o que é a morte para muitos. O que significa a morte. E como temos que lidar com esse assunto. Né? O que é a morte para a ciência? O que é a morte para a ciência? É a interrupção definitiva da vida de um ser vivo, de um organismo. Ele vive, o cachorrinho vive. Um dia morreu. Uma pessoa morreu. Está vendo as guerras aí? Quantos estão morrendo? Quantos estão sendo interrompidos na sua vida como ser vivo? Por causa da guerra. Não importa a idade, não importa nada. Né? Seja onde for essas guerras. Hoje nós temos. Se fala muito de uma guerra, porque a imprensa pode destacar aquilo que dá audiência. Mas nós hoje estamos em torno de 10 guerras abertas, ferozes, tudo todo. Mas se destaca uma, duas, porque está de golpe, né? Está audiência. Mas quantos estão morrendo hoje no mundo? Sendo interrompidos na sua vida por ser vivo. O que é a morte para o direito? O direito para as leis? Eu não tenho que advogado. Tem aqui. É mesmo, rapaz! Olha ela ali, olha ali. Ela está presente. Ó, direito civil, aí fazer uma aula agora de direito civil. Do ponto de vista jurídico, a morte encerra todos os sentidos físicos da pessoa, gerando efeitos sucessórios. De uma pessoa natural, define, não pode ser ver, você é uma pessoa natural, tem a pessoa natural, tem a pessoa jurídica, né? Então, encerrou, né? Como é que diz? Na lei diz o seguinte, é o fim da existência da pessoa natural. Esse fim pode ser real, uma morte real ou uma morte presumida. Né? O corpo não foi achado, a pessoa desapareceu, espera-se não sei quantos anos para se declarar a morte da pessoa, para morte. Mas é o quê? Fim da existência da pessoa natural. Isso quer dizer seu CPF não tem mais valor. Seu RG está cancelado. Pronto. Seus bens vão ser passados para outros. As dicas vão ser sorteadas aí para quem quiser. E pior que tem gente que existe e que não tem CPF, então aquela pessoa não existe. Já tá meio morto, né? O que é, aí é que vai, ó. O que é a morte para a filosofia? Eita! Aí é Filosofia barata. Aí eu peguei uma frase que define o que é a filosofia. A filosofia diz que a morte é o quê? Enquanto eu existo, a morte não existe. Quando a morte existe, eu não existo. Penso, logo existe. Tudo a filosofia traz um. Porque a filosofia, Ô irmão, ou então vai mais longe. nunca chega no ponto absoluto, né? Quando eu existo, por exemplo, eu morro, mas eu fico na lembrança de uma pessoa. Eu existo para aquela pessoa, então eu ainda estou viva. Segundo a filosofia, não é maneira. A filosofia é completa. Não, mas olha, quando eu dei filosofia, eu amei, porque a gente viaja na maionese mesmo, né? Aí vocês estão tendo um tempo de filosofia. Eu gostei de filosofia. Mas não, a filosofia é excelente. O problema da filosofia é que o princípio da filosofia, o princípio
saber O o miolo é relativizar tudo. É um Tudo roteiro. relativo, não há verdade absoluta. Ah, não, mas não, essa é a sua verdade. Cada um tem sua verdade. Aqui está a verdade dela, aqui eu tenho a minha verdade. Todas as nossas verdades são maçãs. Não há uma verdade absoluta. Então a filosofia roda, mas não chega no ponto central de definição. A única definição é não há verdade absoluta. Aí entra o confronto com Deus. É porque Jesus é a própria verdade. Eu sou a verdade, quer dizer, eu sou a verdade absoluta. Aí você vai entender que tudo foi feito por ele e para ele, sem ele nada foi feito sem feito. Pronto, não tem dessa forma. Esta é a razão da minha fé, essa é a sua não é. Para a medicina, alguém está no hospital, está no UTI, sei lá, em algum lugar, você está cérebro apagou. pronto, ele diz o quê? É a cessação, olha a definição deles. É a cessação de todos os processos biológicos de forma irreversível. Pronto, faleceu o coração, a mente, a Falência cérebro. múltipla. Pronto, não está funcionando mais nada. Então declara-se a morte, o óbito, né? Certidão de óbito. Mas às vezes o cérebro morre, eles dão tempo, o coração continua batendo, e aquela agonia até declarar a morte. Isso, aí declara a morte cerebral, o resto que está lá é mais músculo e tal, que está funcionando, mas já é uma morte, né? Então, para a medicina é isso. Seu corpo, seus órgãos já não estão mais funcionando, os órgãos vitais. Né? Nem aparelho faz mais funcionar. Né? Então, essa morte da medicina é isso aí. Para o Espiritismo. Para o Espiritismo. Não existe morte. Para o Espiritismo, ele diz, é a passagem para um novo estágio da vida. É a desencarnação para a futura reencarnação. Então a morte não é um fim, é uma passagem. É como se fosse uma perda física. Você perde só um pouco. Você só perdeu essa casa que está aí. É a morte mãe. O negócio jurídico. Também assim, eles falam assim que essa morte, essa reencarnação, o objetivo é o quê? É evolução. É a do evolução, espírito. isso. É Vai evolução. transformando como Mas ser eles A humano. cada reencarnação você tem uma oportunidade de aperfeiçoar. Eles se chega a ser E a palavra é perfeito, expressão, né? eles acreditam Todo tanto mundo. isso que eles falam com os mortos. Eu digo porque E aí não tem falava, completo, dizia né? que falava. Isso, o Espiritismo tem isso O também. Aguilar, ele me perguntou aqui se essa reencarnação, porque ele disse que é a evolução, a pessoa vai reencarnando várias vezes para se aperfeiçoar como ser A humano. filosofia é essa, é uma perfeição que você está buscando. Mas perfeição. chega a ser completo? Ele disse que um dia vai. Onde? Aí fica difícil, você estudar tão profundamente essa teoria. Porque ele ia correr. Mas a visão espírita é essa, que um dia vai chegar à perfeição. Então, quando isso vai dar? Não se tem a menor ideia. Nem eles mesmo. Não. Você, toda a ideia que você sabe esse miolo aqui, mas não sabe o início e o fim, não tem fundamento. Ele não sabe explicar a origem e o fim. Não, estamos aqui sendo aperfeiçoados. Eu tenho um colega que explica, do meu lado. Né? Fica do meu lado. Aí, de vez em quando ele faz lá umas perversidades, umas maldades dele lá. Aí, quando eu for reencarnado, eu me purifico das coisas que eu estou fazendo aqui. Aí eu não vou entender, falei, né? Por isso que você é adepto do Espiritismo. Porque isso é cômodo para você. Você não vai prestar conta a ninguém do que você faz. Tanto que quando alguém morre, ele não fala morreu, desencarnou. Desencarnou. É assim que ele fala. Sim, a Né? expressão é. Então o Espiritismo diz que a morte é uma passagem, não é o fim. Para onde ele sabe. O bando e candomblé Esperando outro corpo. vai- é uma forma apenas um pouco diferente, mas vai dar no mesmo. É reencarnação. Então, estão praticamente assim, caminhos um pouco específicos de cada um, mas vai chegar no mesmo lugar. Todos creem na reencarnação, apenas alguns itens diferentes do que é reencarnação. Budismo e hinduísmo e religiões diversas orientais. Vou ter as duas maiores, mas tem várias outras aí que você não xixi, vai. Todas também Vão reencarnar. reencarnação.
Cada um de uma forma diferente, mas vai para o mesmo lugar. Eu estava esses dias na casa de minha tia, eu tenho uma tia de Salvador que ela é umbanda. E aí ela veio lá explicando uma conversa, porque um menino de 5 anos morreu, ele tinha câncer, é parente da família dela, porque ela é esposa do meu tio, né? E aí ela falando disso, aí contou essa história da reencarnação. E falou, você não acredita não? Eu falei, não. Ela falou, você acha que sua mãe está onde? Eu falei, guardada, esperando o mundo do final, porque minha mãe era uma serva do Senhor. Ela, então vocês não têm outro objetivo de vida, né? Eu falei, talvez você tenha, tia. É melhor vocês acreditarem que vai reencarnar, né? E ter uma desculpa para a morte, que ela quis dar uma desculpa para a morte do menino. Às vezes é mais fácil não uma desculpa. Eu prefiro acreditar que, eu acredito que Deus, Ele sabe todas as coisas, sabe da hora, a minha mãe foi determinada, e ela está lá para dar. Ela começou com a ladainha, eu falei, ô tia, olha, são 40 anos formando um pensamento. Pode perder seu latim. Ela levantou, não levantou boa não. Eu falei, não vai falar mais comigo. Porque esse povo quer embutir na tua cabeça, de qualquer jeito. A mentira deles, né? Conheci a mãe de Dani e a gente via uma pessoa que ama o Senhor e queria o Senhor. Amém. Foi no final de pré-ver. E os que amaram o Senhor gostavam de acordar. Então é essa alegria que nos dá. E no dia que eu cheguei em Salvador, você sabe que eu fui, né? Fiz a tia postal. O meu tio é dele, sabe? E aí eu conto que ela tinha um filho. E aí ele me abraçou e falou, me desculpe, eu não consegui salvar o Senhor. Eu falei, mas você não pode fazer nada. Porque a vida de mãe está na mão do pai Da dela. vida. Aí ele falou, aí ele repetiu. Ele falou, meu tio, não repita isso, porque você não podia fazer nada. A minha oração de eu sair da sua casa, eu deixei ela. Eu falei, Senhor, se meu tio tem da ignorância dele, usar a religião dele, achando que vai salvar minha mãe, leve ela. Porque eu prefiro ela morta do que salva. Ou eu prefiro ela salva do que morta. E Deus sabe todas as coisas. Amém. A morte na Bíblia. O que é que a Bíblia fala da morte? A Bíblia é a palavra da vida. E fala da morte. Por que foi necessário? Acredito que por causa desses embates futuros, né? Já deveria ter essa religião já no passado, né? Jesus veio, mas já existia muita coisa. Por causa desse ciclo aí, ó, sem fim. As religiões sem fim. Eu acho que é porque quando houve a separação, o projeto de Deus não era que houvesse morte. Mas quando houve o pecado, foi o que aconteceu. O pecado é a morte. Então a morte, quando fala da morte, no sentido que nós temos que procurar não ficar preocupados não com a nossa morte física, só com a morte espiritual. Nós temos que estar vivos, porque nós precisamos alcançar a vida eterna. Sua carne é sua inimiga? Totalmente. Só É. ela. O mundo, Também. Mas principalmente minha carne. Satanás, a mulher pingo, sem Deus. Nada. Se deixar ela mandar em você, o que é que vai acontecer? Perigosa. Ai, eu aprendi não. Se eu libertar A morte Ana, é uma das nossas inimigas. Por isso que Jesus teve que vencer também a morte. E como é que Jesus venceu a morte? Aí vai o raciocínio que muitos não entendem. Só se vence a morte morrendo. Por isso ele teve que morrer. E foi ressuscitado. Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Atos 2:24. Então vence a morte morrendo. Agora, depois dessa morte física, vem a vida. Alguns, ele ressuscitou, já mudou o corpo para viver o quê? Eternamente. Só se vence a morte, por isso que a morte foi o último inimigo a ser vencido. Onde está a morte que deu aguilhão? Jesus ressuscitou. A morte sempre gerou medo no ser humano. Sempre gerou. Em função desse medo, é que essas visões, aqui ele botou algumas para a gente ter noção, mas se botasse com isso 50, 60 dias, essas visões foram surgindo.
principalmente no mundo religioso. Cada um enfrentando e tentando entender a morte, outro tentando driblar a morte de um jeito. Quando ele diz que isso aqui é uma passagem, eu vou continuar vivendo, vou ter uma nova oportunidade, vou nascer um novo corpo, levo um dia aperfeiçoado, então agora para fazer o que eu quiser. Eu vou para um novo corpo, ser reencarnado. É por isso que os faraós, os reis, antigamente, se enterravam com tanto ouro, com tanta coisa. Ainda levava os ouros, levava tudo. Levava tudo. E os seus protetores, a família, todo mundo morria, enterrava junto, né? Aí todo A mundo botar tudo no barco. Vamos lá. Vamos ver aí as 3 mortes que a Bíblia cita. Morte física, morte espiritual e morte eterna. O que está aí no Tiago 2,26? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago. Porque assim como o corpo, sem o espírito está morto. Pronto. Só essa parte aí. O espírito sem o corpo, separação. O espírito já não está mais. Quem está aí com Eclesiastes 12,7, deve ser o mesmo. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O corpo volta para o pó de viver e o espírito, que foi Deus que criou, volta para ele. Por isso que, Então há uma separação do espírito. por isso que eu penso na volta de Cristo, sim, às vezes individual para mim. Se eu falecer hoje, Jesus já voltou para mim. Até aquele grande Cristo. Já voltou para mim, porque aqui já não tem Essa é a nada. verdade. Jesus voltou para mim e voltou. Então a morte física é a interrupção da nossa vida nesse corpo. O espírito retorna para Deus e o corpo retorna para a terra onde ele saiu. Então é a cessação, né? É a separação do espírito do corpo. A gente deu aqui em Tiago, leu em Eclesiastes, que é outros versículos, onde mostra a separação. O espírito já não está mais nesse corpo, o corpo já está mais vivo. A morte espiritual. Essa. Deixa eu ver aqui. Efésios 4. Não, peraí. Pode ler. Efésios 4, 17. A 19. E digo isto. Você também está no mesmo ponto? Ah, tá. E digo isto, e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Porque essa é a morte espiritual, separação do homem em relação a Deus. O homem vai para um lado e não segue o mesmo caminho que Deus segue. Isso é a morte espiritual, né? Separação entre o homem e Deus. O homem está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente, né? Está morto espiritualmente. Nesse estado de morte espiritual, o homem não é capaz de viver as coisas para o qual Deus o criou. Deus nos criou para sermos seus filhos. Mortos espiritualmente, desligados de Deus, nós não temos como viver esse projeto. É impossível. Lembrando que nós somos corpo, alma e espírito. O que é esse espírito? É o Espírito Santo. Deus, quando nos criou, nós temos um corpo, que é esse aqui. Depois de Juliette, feita bem-vinda. Nós temos uma alma. A nossa alma é onde está a nossa personalidade, os nossos sonhos, Sentimentos, nossos sentimentos, nossas alegrias, vitórias, nossas lembranças, nossos projetos. É quem nos define. Quando a gente cita pingo, a gente lembra dele, não só o corpo pingo, a face, mas o jeito de ser do pingo. Assim qualquer um de nós. Essa é a nossa alma que nos define. E nós temos um Espírito que Deus nos deu. É esse Espírito que volta para Deus.
É o Espírito que nos torna eternos. Nossa ligação com Deus. Então, na morte, o corpo volta para pó e o Espírito volta para Deus. Quando nós estamos mortos espiritualmente, esse Espírito não está recebendo vida de Deus. É Ele que nos liga a Deus. Quando temos vida, isso é o quê? O Espírito Santo, em união ao nosso Espírito, nos transmite, nos passa a vida de Deus. Então, quando há essa separação, o Espírito Santo não está podendo nos alimentar espiritualmente. Isso é morte espiritual. Agora, a Bíblia fala que Deus deu a todo ser humano fôlego de vida. Esse fôlego de vida seria, não pode ser descrito como o Espírito Santo. É a vida de Deus em nós. Como é que você Nós viemos do pó. Hein? O Senhor criou a gente do pó. Sim. Soprou Soprou o o fôlego de dele. vida. Mas todos Nos têm deu esse vida. fôlego de Deus. Todos. Mas não é Fôlego de não é vida. espírito. Não, aqui só essa ligação. Assim todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Está levantando. Paulo diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E assim vai os versículos semelhantes. Então precisamos estar ligados, receber o Espírito Santo. Temos que, quando nos convertemos, recebemos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos como ter a vida de Deus. É como se a gente, sem Cristo, tivesse corpo, alma e o fôlego de Deus. Com Jesus, corpo e alma e Espírito Santo. Efésios diz que a gente devia receber o Senhor, corpos livres. Só com vivos, fôlego de mas Deus, só né? com fôlego. Por isso que a salvação abrange os três. Vós sois o que agora? Templo do. Então cuidar desse templo. Está salvando a nossa forma de conduzir o nosso templo, o nosso corpo da forma como a gente conduziu. A nossa alma, renovai-vos pelo vosso entendimento, transformai-vos, para que vocês entendam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que tem essa pregadores Curar a alma. nós somos, quem não tem essa conexão aí, são criaturas. Criaturas de Deus. Isso. Você não vai ter essa ligação. Você está nesse estado aqui só isso, sem a ligação com o Espírito Santo. E o Espírito, se está cheio, ligado ao Espírito de Deus, você está sendo vivificado espiritualmente. Uma vez eu escutei algo que me deixou assim impactada, que o espírito, quando ele não tem acesso ao Senhor e o corpo morre, o espírito se entristece porque ele pertence ao Senhor e ele não tem como ir ao Senhor, porque ele não foi alimentado durante aquele dia. Eu achei muito impactante isso, porque o espírito, como fala, né, soprou na gente. Então o Senhor fez esse espírito para ser dele. Esse Espírito foi criado por ele. Mas Para foi voltar criado a para ele. ficar sendo alimentado pelo Espírito Santo dele. Se a gente não impede essa alimentação, o Espírito vai estar dentro. Vamos ser apenas uma alma vivente, não o Espírito vivificante. Essa foi a diferença de Adão para Jesus. Adão foi uma alma vivente. Jesus foi o Espírito vivificante. Pronto. Então, esse é o modo espiritual. O texto que foi lido aqui por Pedro. O que é o mundo espiritual? É uma pessoa vazia das verdades eternas de Deus. Bate? Não aceita verdades eternas. Não se rende às verdades eternas. Pode até apreciar, mas não lhe rende. É uma pessoa cuja mente não busca e não dá valor às coisas espirituais. Por quê? Está desligada, está frente. Então ela não busca e não dá valor. É uma pessoa que vive afastada de Deus porque julga não precisar dele. Isso é uma pessoa morta espiritualmente. É uma pessoa totalmente ignorante sobre as coisas de Deus e sobre Deus. Pode até conhecer a religião, mas não conhece a Deus e não conhece as coisas de Deus, as intimidades de Deus. É uma pessoa que tem um coração endurecido e atitude de rejeição. Para quê? Para não conhecer a Deus. Não quero conhecer. Não me fale isso não. Não, isso aí você é coisa sua, tudo bem, não quero não.
É uma pessoa insensível, não está sensível ao Espírito Santo. É uma pessoa insensível e se entrega ao oposto, a cometer tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu vou viver do meu jeito, eu quero ser independente, eu faço o que me der na cabeça, eu faço o que o meu coração mandar, eu vou para onde a vida me levar, e é assim que vive. Eu não tenho que prestar conta disso. O homem morto espiritualmente é um cadáver espiritual. Finalizando. Efésios 2, 1, 3. Quem pergunta? E você edificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que é todo tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do Espírito que agora opera nosso espírito da obediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que eram por natureza, filhos da ira, como os outros. O que é que Paulo está escrevendo? Vocês estavam mortos. Ele está dizendo aos irmãos em Éfeso: vocês estavam mortos espiritualmente. Por quê? Por causa das vossas ofensas, por causa dos vossos pecados, porque vocês estavam separados de Deus. Mas Ele vos deu vida, Ele vos vivificou. Quando? Quando vocês estavam mortos. Ele veio, trouxe vida para vocês. Vocês andavam segundo o curso do mundo. Vocês obedeceram ao príncipe das potestades do ar. Vocês estavam dentro do espírito que opera nos filhos da desobediência. Vocês andavam segundo os desejos da vossa carne. Vocês faziam a vontade da carne e dos pensamentos. Vocês eram filhos da ira, como os outros eram. Mas Cristo vos deu vida. Pela graça vocês foram salvos. Isso é a obra de Deus na nossa vida, para nos tirar da morte espiritual. E a morte eterna. Apocalipse 21, 8. É a terceira morte que a Bíblia fala. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será um lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. No contexto de Apocalipse, ele está falando sobre o julgamento no dia final. A separação de quem vai para um lado e quem vai para o outro. Ele está falando aqui da segunda morte, que é a morte eterna. Tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Ok? A morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação permanente e irreversível da presença de Deus na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque ele morreu fisicamente. Ao morrer fisicamente, estava morto espiritualmente. Então ele vai para a morte eterna. E essa é a sequência. Né? Então ele fala, em alguns trechos da Bíblia, ele fala também de segunda morte. Né? Primeira morte, a morte física. Segunda morte, a morte espiritual. A morte eterna. E não tem mais que se recuperar. A origem e os efeitos da morte. Qual é a origem da morte? Seja ela que for. Pecado. Né? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, a recompensa do pecado, a consequência do pecado é a morte. Né? É a morte. Então a Bíblia não deixa dúvida quanto à origem da morte. A origem é o pecado. Isso quer dizer o quê? Que Deus não nos criou para nenhum desses três efeitos da morte. Deus não nos criou para isso. Por isso que sofremos. Por isso que dói. Por isso que sofremos a separação. Por isso que veio o receio. Por isso que a humanidade, na maior parte, tem medo. Por isso se criou tantas religiões em torno, principalmente do tema morte. Muitas
os eleições surgiram a partir da morte, para enfrentar a morte, viver a morte. O que é a morte? Né? Deus não nos criou. A morte não fazia parte do plano original de Deus. Ah, mas era possível acontecer. Era. Por isso que ele avisou: se do fruto comerdes, certamente. Então havia um potencial que acontecia. Havia uma possibilidade. Mas se você comer o fruto. Foi avisado? Certamente. Se não tivesse comido, eu prefiro, vou ser sincero quando eu faço estudo, se tivesse preferido não ser independente de Deus, porque o que gerou o comer foi dizer: eu quero ser independente, porque vai me dar conhecimento, eu vou ser igual a Deus, vai me agradar, eu vou estar entendendo meus 3 necessidades, então eu vou comer. Então, não quero depender de Deus, escolher a consequência. Então, se não tivesse feito isso, aconteceria o quê? Continuaria. Não sofreria a morte. Por isso que Deus teve que expulsar os dois do Éden. Por quê? Porque lá também tinha árvore da vida. Por que ninguém foi buscar a árvore da vida? Deus não proibiu de comer da árvore da vida. Lá também. Buscar aquilo que gerou a dependência. Qual o sentimento do homem, do ser humano? Não quero depender. Então, não fazia parte, era um potencial, mas o homem optou por arriscar esse potencial. E quando transgrediu a vontade de Deus, essa possibilidade da morte se tornou realidade na humanidade. E assim enfrentamos até hoje. Os efeitos da morte. São 3 efeitos. Fim da nossa passagem terrena. A nossa temporada aqui, a nossa estadia aqui na Terra, para alguns pouco tempo, para outros médio, para outros grande tempo, né? Permanência que diga, né? 109 anos. Então cada um tem um tanto de passagem, uma forma de passar. Mas é o fim da nossa passagem terrena. É o fim. Outro efeito, separação de Deus na vida terrena. No espiritual. Ficamos separados de Deus. Caminhamos aqui, corpo vivo, a mente viva, mas separados de Deus. Viver do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Estou nem aí. O terceiro efeito, separação eterna de Deus. A morte eterna, como a gente viu. Quem pode ver aí, Lucas 16, 22, 23. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A parábola, né, do rico e Lázaro deixa bem claro esse quadro, né? Jesus ensinando essas coisas, né? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Alguém vivendo do jeito que quer, morte espiritual. Outro vivendo penúria, mas confiando em Deus. Uma vez tendo a morte, o destino dos dois foram diferentes. Um foi para a morte eterna e o outro foi ficar eternamente com o Senhor. O que foi para o inferno olhou para cima e viu Lázaro em outra situação totalmente diferente da dele, desejou. Não, há um abismo entre nós. Não tem como alguém ir lá para cá e daqui para lá. Então, retrato que é a nossa realidade acerca da morte. Né? Mas a Bíblia segue. A morte para os justos e ímpios. Quem são justos? Quem são justos? Para a Bíblia. Eu acredito ser aquele que tem a carne, a alma e o espírito de Deus e que dá vida ao espírito de Deus, né? Que busca o Senhor. Porque o Senhor fala assim, que não é o justo na terra, mas aquele nem o sequer. O justo é aquele que eu acredito
Romanos 3, de 20 a 25, eu separei aqui, ele diz o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então nós não somos justificados pelas nossas obras. Por mais esforço que eu faça, por mais trabalho, ativismo, seja o que for, que eu imagino que eu vou fazer para agradar a Deus, para Ele agora me perdoar, eu sou salvo, porque Ele é que me justifica. Eu tenho que crer na obra que Ele fez para me justificar. Só assim eu sou justo. Mas agora se manifestou-se a lei, a justiça de Deus. Então eu posso praticar a lei inteira, mas isso não me justifica, né? Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é o quê? A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. É Paulo que está dizendo. Para todos. Não é para alguns, é para todos. A justiça de Deus é para todos. E sobre todos os que creem. Então é pela fé. Não é pelo meu esforço em fazer coisas. Não, é pelo que crer e me render ao propósito de Deus para o qual Ele está me resgatando. Porque não há diferença para Deus. Todos nós, como foi citado, Ele olhou para o céu e disse: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos precisam da salvação. Todos estão separados de mim. Eu preciso tentar resgatar todos. Oferecer a mesma graça a todos. Dar a mesma oportunidade a todos. Todos que estão mortos espiritualmente, o Senhor tentou resgatar todos. A decisão agora é de cada um. Por quê? Por que Ele fez isso? Porque todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. Separados da minha comunhão. Não estão comigo, não estão dando comigo. Meu espírito não está dando vida a eles. Todos estão mortos, andando como cadáveres dentro da terra. Assim sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O preço foi pago por Jesus na cruz, ao qual Deus propôs para a propiciação, ou seja, para sacrifício pela fé no seu sangue. Para quê? Para demonstrar a justiça dele, de Deus, para remir os nossos pecados, quando antes cometemos diante da nossa ignorância acerca das verdades. Entendeu? Não, foi logo no início. Então, somos justificados. Quem são justos? Os que foram justificados. Romanos 5:1. Quem tem aí? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Temos paz com Deus. Ó. Inverte. Agora estamos em paz com Deus. A realidade muda. Estamos andando com o Senhor. Não somos mais mortos espiritualmente. Estamos andando com o Senhor e o Senhor pode nos dar vida. Esse é o justo de Deus. Fomos justificados. Rendemos a obra de Deus em nossas vidas. Quem são os ímpios? João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Os ímpios são justamente os que rejeitam o propósito de Deus, o projeto de Deus e a salvação de Deus. E estão rejeitando o próprio Deus. Né? Esses são os ímpios. Esses são os ímpios. Todo aquele que é contrário a Deus, que rejeita a sua vontade, não segue seus caminhos e que tem seus valores e princípios opostos aos divinos. Isso é o ímpio. Ele rejeita a Deus. Ele não quer o caminho de Deus. Ele não quer obedecer a Deus. Ele não está preocupado com as coisas de Deus. Ele não quer conhecer a Deus. Ele não quer andar com Deus. Ele não quer andar com quem anda com Deus. Por quê? Porque ele não quer vir para a luz. A luz. Quem gosta ali daquele negócio de escurinho, aquele negócio de assim, penumbra, na hora que liga a luz, chega a ofender os olhos. O ímpio ele não quer ir para a luz. Ele quer continuar nas trevas. Né? O ímpio é aquele pecador que não reconhece sua condição pecaminosa. Ele não reconhece que ele é pecador. O Senhor olhou do céu e disse: que
encerrarei todos debaixo da desobediência. Todos pecaram, todos não gostam de mim, todos se afastaram de mim, todos igualmente se fizeram inúteis. Romanos 13. O ímpio não se arrepende e rejeita mudar seus caminhos e seus pensamentos. Ele não quer relacionamento com Deus, muito menos depender dele e se render a ele. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio. Esse é o justo. E qual o destino deles após a morte? Então, seu morte. Deus olha do céu e só vê os seus justos, quem ele justificou. Não foi eu que disse que você vai ser justo. Eu aceito a obra dele na minha vida, eu me rendo à obra dele na minha vida, renuncio a minha independência para eu voltar a depender de Deus, porque foi ele que me deu a vida. Então ele me vê como justo. E ele vê os ímpios, aqueles que não aceitam a obra dele, continuam mortos espiritualmente. Qual o destino dos dois após a morte? Salmo 1:5, Salmo 1, versículos 5 e 6. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem junto com os justos, na congregação, na reunião dos justos. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos seus justos. Não é eu que digo que sou justo, é Ele que me diz. É justo mesmo. Mas conhece também o caminho dos ímpios. E o caminho dos ímpios perecerá. João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí a gente vai ver. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí a gente vai ver o quê? O amor de Deus pela sua criação, que mesmo morto espiritualmente, mesmo tendo rejeitado os seus caminhos, mesmo tendo dado as costas para Ele, mesmo tendo procurado a desobediência, mesmo tendo sido independente, querendo ser maior do que Ele, não depender dEle, o Senhor derrama seu amor, envia seu único Filho, que é Jesus, não para condenar o ímpio, não para condenar o pecador, não para condenar o morto espiritual, mas para resgatar, para dar vida, para salvar aquele que está morto espiritual. É a oportunidade que o Senhor está dando, Ele enviou o seu único Filho para isso, para resgatar, buscar e salvar o que se havia perdido, resgatar os mortos espirituais. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. O amor de Cristo nos constrange, porque Ele nos amou quando? Quando eu me arrependi, não, quando eu ainda era pecador. Por isso Ele nos constrange. Esse amor, porque Ele nos amou quando eu ainda era pecador, quando eu ainda não ofendia. Ele me amou e se deu para vir me resgatar. É isso que temos que pregar. É isso que temos que proclamar como cristãos, como aqueles que se dizem, ou se reconhecem, ou se percebem justos diante de Deus. Porque a obra de Jesus foi vir ao mundo salvar o quê? O ímpio. Formar esse ímpio em justos. Essa é a obra do Evangelho. Essa é a obra de Deus na minha vida, para depois fazer através da minha vida. Essa foi a obra de Jesus. Ele veio, o justo do Senhor esteve aqui na terra. O justo, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu a desobediência, aquele que honrou o Senhor com suas atitudes. Ele veio para resgatar vidas, formar vidas, para que essas vidas vá resgatar outras vidas. Essa é a obra do Senhor, não condenar o ímpio, mas fazer que nos tornemos justos diante do Senhor. Essa é a obra do Senhor. A condenação do ímpio é em função da sua decisão de permanecer às trevas. Não o que o Senhor quer comigo. Temos que entender muito bem a razão da missão. É essa a obra que o Senhor quer fazer. Eu vi um versículo na Bíblia lá em Isaías, parece, acho que Isaías 40, uma coisa assim, que Deus, Ele fala assim,
Antes de você me conhecer, eu já te amava e já guardava a sua vida. Antes de você me conhecer. Quais são as conclusões que tiramos hoje? Não podemos ignorar a morte. Não é um assunto que deva ser ignorado, tratado por leviandade. Não quero conversar sobre isso, não. Porque a morte é real e alcança a todos. Alcança a todos. Ninguém escapa da morte, seja ela que for. Ninguém escapa. Então, para escapar da última, temos que conhecer a morte e saber o que são os ímpios e o destino de cada um, para que estejamos eternamente com o Senhor. Esse é o propósito do Senhor na nossa vida. A morte física encerra nossa vida terrena. Entendemos isso com muita clareza, mas temos que entender, vai acontecer com todos. Não importa, uns mais prontos, mais velhos, mas vai acontecer. Uns de um jeito, outros de outro, mas vai acontecer. A morte espiritual separa o homem de Deus. Então toda pessoa que está separada de Deus, seja ela quem for, está morta espiritualmente. Pode ser a melhor pessoa do mundo, até honesta, cheia de princípios, mas não ama ao Senhor, não se rende ao Senhor, está morto espiritualmente. Então eu não posso fazer de conta que fulano falta só uma misteirinha para ser crente. Não, falta o principal, crer em Jesus. Se render a Jesus. Se dobrar diante de Jesus. Por isso que você deixa aquela parábola do jovem rico. Ele tinha tudo, aparentemente, do céu e de Deus. Tudo. Mas faltava uma coisa. Onde estava o tesouro dele? Não estava em Jesus. O coração dele estava na vida. A morte espiritual separa o homem de Deus. A morte eterna, a segunda morte, como a gente lê no Apocalipse, separa eternamente o homem de Deus. A morte eterna separará eternamente, como a gente viu na palavra de Rico da vida, Rico Lázaro. Eternamente separado. Não haverá mais como resolver isso. Então o Senhor não quer que cheguemos a essa parte. Por isso que Jesus veio para nos resgatar. Precisamos conhecer a origem e os efeitos da morte. Por quê? Porque a maneira como o mundo pensa, a humanidade pensa, não é como o Senhor já fez a radiografia e nos está apresentando aqui. Isso aconteceu com você. Eu te restaurei, eu te dei vida. Agora, deve minha vida para você. Então, se entendemos a origem e os efeitos da morte, vamos entender nós e vamos poder proclamar lá fora o Senhor que te dá vida. O destino dos ímpios é manter-se eternamente afastado de Deus. Essa é a maior punição para o ímpio, é o maior castigo, é a maior consequência da sua decisão. Ele vive aqui separado de Deus. Na morte eterna ele vai continuar eternamente separado de Deus. Não tem mais como reconciliar com Deus. Haverá um ponto final. Haverá um ponto final. É isso que eles tentam driblar com doutrinas, com teorias, com pensamentos, com filosofias. Mas um dia tem ponto final. Um dia tudo isso aqui vai ter um ponto final. Essa passagem aqui na Terra é o que decidimos aqui que vai gerar a nossa vida eterna ou a perdição eterna. E o destino do justo é manter-se eternamente ao lado do Senhor. Esse é o destino do justo. Romanos 5,17. Eu não leio aí não, tem que ler aqui. Quem puder ler aí, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça do Senhor e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Essa é a promessa do Senhor. A morte entrou por cada ofensa de um, por cada independência de um. Mas por causa de um, Jesus, a vida voltou em vida. Amém. O Senhor nos dê glória a Jesus. Amém. Que possamos não só viver de forma racional, de forma de entender as coisas que temos vivido no Senhor, mas também de poder proclamar lá fora para aqueles que precisam ouvir essas coisas. No nosso dia a dia nós passamos por tantas pessoas que estão mortas espirituais.
levar vida para essa. Amém? Amém. Avisar os irmãos que encerramos o estudo 13 e o ciclo Razões da Nossa Fé. E domingo que vem será no templo, né? É a introdução do novo ciclo. O novo ciclo é esse daqui: estudo dos livros. Eu fiquei, tem umas 3 semanas que eu venho, eu só me traz Jeremias, Ezequiel e Daniel. E tudo que eu estava fazendo em casa, eu não lembrava disso. Aí comecei a orar, comecei a ler, comecei a ver algumas coisas. Aí quando anunciou que a revista do novo ciclo estava à disposição, quando eu fui ver, Você ainda não vai continuar. Ezequiel, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, o mês que vem é a introdução, então lá no tempo, e de hoje a 15 é a primeira lição. E a revista está aqui. São R$10, quem quiser pagar hoje, está aqui. Se quiser pagar depois, pode pagar, não tem problema. Você já fica com a revista. Alguém trouxe missões? A oferta de missões é até o dia 12 do 11. Então, temos ainda mais 2 domingos. R$10. Se quiser levar, pagar depois, passar um mês, viu? Sem problema. Pode fazer o vídeo. Lembrando, só uma lembrança, quem fizer o pagamento via Pix, de missões, especifica lá. Porque se eu não me engano, a gente não alcançou o alvo, não foi? Mas com certeza alguém passou algum Pix. Lembra da passada? Pois é, viu gente? Especifica lá que é da classe Julieta Rocha. Julieta Rocha. Ele já pagou. Bem, irmãos, vamos orar? Em pé? Irmãos, se a gente pega um ciclo desse, do início ao fim, estudando, quando a gente aprende a palavra, a pesquisar. E durante 5 anos a gente vê a Bíblia toda. Eu até aprendo pela internet, porque eu assisti a passada Vamos orar, pedir a Bíblia. Santo Deus, louvado, seja o teu nome, Senhor exaltado, engrandecido eternamente, porque só tu és digno, só o Senhor, meu Pai, só o Senhor pode nos dar esta vida eterna. Nós queremos isso, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite, Senhor, que nós não sejamos crentes que fiquem cheios, transbordando, mas calados, que nós possamos proclamar ao mundo, meu Pai. Ao mundo que eu falo é a nossa família, o nosso trabalho, o ambiente que vivemos. Possamos proclamar que ainda há esperança. E nós todos podemos desfrutar desta vida eterna. Porque o mundo ela não conhece esta vida. O mundo acha que a vida é só isso aqui, meu Pai. Nos capacita, nos ajuda, meu Pai. Que nós possamos naquele grande dia estarmos todos reunidos diante de Ti, te adorando, te glorificando. Fica conosco, nos dá um pouco na semana da tua presença, porque precisamos, Senhor, eternamente de Ti. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar foto, bora, gente.